Quarta-feira, 24 de julho, 16ª semana. Aqui estamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesta quarta-feira temos outra memória facultativa. Que bom ir conhecendo um pouco dos santos e santas, né? E é um santo que não é muito conhecido da nossa realidade, porém ele é muito presente no Oriente e com libaneses, sírios, tal, com a imigração, muitos começaram a conhecê-lo, sobretudo porque ele é um homem de grande fé e com vários eventos miraculosos em torno a ele. E no Brasil, repito, por conta dos sírios e libaneses, esses irmãos que vieram se somar a nós, eles trouxeram a fé nesse santo, que é o santo São Charbel Makhlouf. Ele foi um padre, ele nasceu no Líbano, na cidade de Cafra. Ele assume esse nome de Charbel aos 23 anos, em memória de um mártir do século II. Ele ordena padre e vive um ascetismo durante 16 anos. O que seria uma vida ascética? Aquela vida extremamente regrada, disciplinada, uma vida no isolamento. Após este período, foi eremita por 23 anos em Anaia, também no Líbano. Só um detalhe, o Líbano é daquela região do Oriente, onde possui uma das maiores comunidades católicas do Oriente Médio. E ele vive nessa cidade de Anaia. Ele, entregue totalmente à busca de Deus na solidão, era conhecido como grande taumaturgo. O que é um taumaturgo? É alguém pelo qual Deus realiza eventos extraordinários. São poucos os taumaturgos, as pessoas que vivem isso na igreja, muito pouco. Santa Teresa de Ávila diz que nós não devemos desejar ou invejar ou achar que por não termos em nós esses eventos extraordinários, que Deus ama mais aqueles do que a nós. Não. Deus nos ama a todos, Deus enviou seu Filho para salvar a todos, e Deus, segundo a sua liberdade, escolhe um ou outro ao longo da história da salvação para manifestar isso ou aquilo. Um deles, São Charbel Makhlouf. Ele falece em seu eremitério na véspera do Natal de 1898 e até hoje há uma grande peregrinação para essa região de Anaia, porque do seu túmulo sai um óleo especial e há muitos sinais de sua intercessão. Aqui vou ter que abrir um parênteses para mandar um abraço para a Luciana, que trabalha com o deputado georgiano, e também é o deputado, porque ele, no evento da Covid, ele experimentou no hospital em que ele esteve, justamente a oração que fizeram, e desde então ele ficou devoto de São Charbel Makhlouf. E quero registrar aqui que é bom a gente organizar uma caravana, uma peregrinação ao Líbano. Seria uma graça especial. Mas voltemos à quarta-feira, 24 de julho, às orações normais, aos textos do próprio dia. Nós temos o início do livro do profeta Jeremias, que é outro dos grandes profetas. Já vimos Isaías, já vimos Amós, vimos Miqueias. E nesse primeiro capítulo do profeta, nós vemos o seu início,
o momento em que Deus o elegeu como tal. Jeremias, filho de Eusias, um dos sacerdotes de Anatote, da tribo de Benjamim. A ele foi dirigida a palavra: antes de formar-te no ventre materno, eu te conheci. Antes de saíres do seio de tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. E aí há uma realidade que é sempre atual, porque todos nós, quando somos chamados, nos sentimos chamados, né, para realizar alguma coisa por força da atração de Deus em nós, há um movimento em nós de criar desculpas. E Jeremias disse que ele era muito novo, que ele não sabia falar, que ele não tinha experiência. Moisés disse: eu não sei falar, porque Moisés era gago, daí Deus o quer como libertador, porém chama o seu irmão para ser o seu intérprete. Mas Deus insiste com Moisés. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós criamos barreiras e desculpas e dizemos: eu não posso fazer isso porque assim, assado. Nós vamos criando um mar de desculpas e muitas vezes nós afogamos nesse mar e deixamos de viver a experiência de intimidade com o Senhor. Santo Inácio de Loyola, que vamos celebrar nesse mês de julho, no dia 31, Santo Inácio vai dizer isso, né? Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita os que Ele chamou. Então, meu senhor, minha senhora, não temos medo de nos abrir à vontade de Deus e entendamos que Deus agirá em nosso favor. Ele está comigo, Ele está contigo. E aí, quando Jeremias diz, né, eu não sei falar, sou muito novo, o Senhor diz: não diga que és muito novo. A todos a quem eu te enviar, irás. E tudo que eu te mandar dizer, dirás. Não tenhas medo deles, pois eu estou contigo para defender-te, diz o Senhor. É o nome do nosso programa, né? Ele está comigo para nos ajudar. Se cairmos, nos ajudar a nos levantar. Se de pé, nos ajudarmos a prosseguir. E aí o salmo responsorial, Salmo 70, é um casamento justamente com a vocação do profeta. Minha boca anunciará a vossa justiça. Às vezes pensamos que profetas só são aquele ou aquela, não. São Pedro, inclusive, diz isso, e o Catecismo da Igreja insiste: pelo batismo, nós nos tornamos membros de um povo de sacerdotes, profetas e reis. Por que sacerdotes? Não é só padre, eu sou um sacerdote ministerial. Mas pelo batismo eu já era sacerdote. Por quê? Eu elevo com o senhor, com a senhora, eu elevo preces a Deus. Ao rezar, ao orar, que é a mesma coisa, eu estou numa função sacerdotal. Povo de sacerdote, profetas. Por quê? A nossa vida neste mundo, sendo sal e luz, é um sinal profético. E por que um povo de reis? Porque nós estamos, com a graça de Deus, buscando nos controlar para encontrarmos o equilíbrio. E o Evangelho de Mateus, capítulo 13, vai falar justamente sobre o semeador que sai a semear e fala dos muitos terrenos, das sementes que caem à beira do caminho, os pássaros comem, outras sementes caem em terreno pedregoso e não havia muita terra e acaba logo crescendo, mas logo seca, não tem profundidade. Isso devemos ter atenção, viu? Nós temos que ter profundidade, senão as atividades tantas da vida nos derrubam. E com o sol e com as dificuldades, queimam e secam. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. As plantas até cresceram, mas os espinhos as sufocaram. O que é isso? A nossa desconfiança do amor de Deus, as nossas preocupações, que muitas vezes não nos deixam perceber que Deus age em nosso favor. E aquelas sementes que caíram em terra boa, ou seja, um coração dócil, e que nesse coração dócil
a semente produziu e de cada semente outras 60 e 30 e tantos por semente. Quem tem ouvidos, ouça, diz o Evangelho hoje. Ouvir o quê? Que Deus está comigo. Abençoe-nos a nós e esta água. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Grande abraço. Até amanhã.